mais essa oportunidade que temos de estar na tua casa, Pai. Santo, santo é o teu nome. Todos acharam? Glória a Deus. Quando terminou o sábado, Maria Madalena e Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que as pedras já eram muito grandes e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram que um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele, e Pedro, e ele está indo diante de vocês, para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Tremendo e assustada, as mulheres seguiram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou com ele tinha estado. Ele estava lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma, 2 deles estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isto aos outros, mas também neste eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhe e incredulidade de dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinha visto, depois da ressurreição. E disse-lhe: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aí, irmãos. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa palavra, ó Pai. Que o Senhor possa vir falar ao nosso coração nessa noite, Senhor. Possa fazer de nós, Senhor, que nós podemos levar o seu evangelho adiante, assim como diz a palavra, meu Pai. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, para trazer mais pessoas para a tua casa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A oportunidade para a irmã Mariana louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Salve, povo de Deus, com a paz do Senhor, amém? Irei cantar um louvor, se os irmãos souberem, me ajuda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Aleluia. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se rendas porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não se lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Aleluia, Jesus.
Mas um homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Oh, aleluia, Jesus. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou e falou para todo o inferno escutar. No saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo o tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos me desculpem, mas só veio essa música na minha cabeça agora. Amém? Glória a Deus, aleluia, meu Pai. O Senhor fica feliz, estamos louvando Ele essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Irmãos, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Deus soberano, eterno Pai, digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa abençoar todos que estão na tua casa, Senhor, buscando a tua palavra, a tua presença, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Ministério de Louvor cumprimenta a todos na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite, porque só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém.
com profundas riquezas, e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondável teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, vamos cantar mais um louvor e vamos pedir um obreiro para estar colhendo a oferta para a casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar adorando e exaltando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não
adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre espera a Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre espera a Deus. Baixinho, baixinho, baixinho. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluias, Pai. Deus, independente de qualquer coisa. Ele é Deus. Sem Ele não somos nada, irmãos. Sem Deus, nada podemos fazer. Somos como folha seca que o vento leva para onde quer. Temos que se pegar em Deus, se firmar na Tua palavra. Eu gostaria de chamar o nosso preletor da noite, o irmão Hugo, e gostaria que o pastor Cláudio fizesse a oração para estar... Sei que o irmão já está na mão de Deus, mas oração nunca é demais. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que a igreja ficasse sobre os pés e vamos orar ao Senhor Jesus neste momento da palavra de Deus. Senhor, somos gratos a Ti, por mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa. Ó Deus, pedimos a Ti, Pai, aquela palavra, Senhor, que o Senhor tem para nós, através do Teu servo, Senhor. Ó Deus, vai falar nos nossos corações. E assim, meu Senhor, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Diácono. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Queria dizer que estou muito feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor, por também rever os irmãos que faz algum tempo que eu não vejo, praticamente essa fileira aqui toda. Tem os irmãos que tem 6 meses depois da pandemia que eu não vejo. Aqui também tem algumas irmãs, prazer em rever vocês. E estou muito feliz, irmãos. Abra comigo as vossas Bíblias, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no seu capítulo 13, nessa noite. Gênesis, capítulo 13, versículo 7 em diante, em nome de Jesus. Os irmãos acharam, amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Podeis vos assentar. Louvado seja Deus. Queridos, se nós formos começar a falar sobre promessas, vamos constatar que todos que aqui estão têm promessa do Senhor.
Talvez não promessa de ser quem sabe, futuro presidente da República, ou um gerente, ou um dono de uma multinacional. Mas eu tenho certeza que todos que aqui estão foram chamados e têm uma promessa de Deus. Louvado seja Deus. E as promessas, geralmente, meus irmãos, feitas por Deus, são promessas condicionais ao homem. Se você for reparar em Apocalipse, no seu capítulo 2, 10, Jesus vai falar para a sua igreja, para ela ser fiel até a morte, que Ele vai dar a coroa da vida eterna. Ou seja, é uma promessa condicionada que o Senhor nos faz. Só herdará a coroa da vida eterna aquele que for fiel até a morte. Perceba que Jesus não está falando para nós sermos fiéis somente 30, 40 ou 50 anos, mas Ele está falando até o fim das nossas vidas. Louvado seja Deus. E olhando para as promessas de Deus, no capítulo 12, Deus chama, na verdade Deus fala com Abraão. Abraão não sabia quem era Deus de ver. Abraão simplesmente ouviu a voz do Senhor e quis obedecer. Se você for orar comigo, meus irmãos, podemos ver claramente que Deus aqui dá uma ordem a Abraão. Além de uma promessa, Deus ele dá uma ordem, dizendo: ora, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas se você for prestar atenção no versículo 4, a Bíblia é bem clara em dizer que Ló foi com ele. Talvez você está se perguntando, o que tem Ló, o sobrinho dele, ir com ele? Já vou te dizer já. Porque o que é família para uma pessoa solteira? Família para mim, meus irmãos, que sou solteiro, é meu pai, minha mãe e meus irmãos. A partir do momento que uma pessoa solteira casa, a família dela passa a ser a sua esposa, o seu esposo, e dali para frente os seus filhos, se assim vier a ter. Perceba claramente aqui que Deus está mandando com que Abraão apartasse da sua família. Não fica claro pela Bíblia que nos diz se Abraão teve a iniciativa de chamar a Ló, ou se Ló se ofereceu aí com Abraão. Todavia, Deus não queria que Ló fosse com Abraão. Talvez você está se perguntando, mas por quê? Que problema teria nisso? Talvez não teria problema para mim nem para você, mas para o Deus que é onisciente, que conhece o nosso futuro daqui a 50 anos, teria algum problema sim. Porque Deus, meus irmãos, Ele está aqui para nos poupar de problemas. E Deus sabia que Ló indo com Abraão, futuramente haveria alguns problemas. Futuramente aconteceria alguma coisa que entristeceria o coração de Abraão, ou coisas que Ló iria fazer que não iriam agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. Olhamos também pelo capítulo 12, percebemos claramente que Abraão era um grande edificador de altar. No versículo 7, a Bíblia fala que onde Abraão colocava o seu pé, ele ali se instalava, colocava suas tendas e levantava um altar para adorar ao Senhor, para invocar o nome do Senhor. A Bíblia não fala necessariamente se Ló fazia isso, mas eu quero crer que Ló também estava junto com Abraão, talvez carregando a lenha do altar, talvez ajudando a ele na construção do altar, talvez ajudando no sacrifício que ali seria ofertado. Mas a Bíblia não fala se Ló tinha essa mesma postura que Abraão. A Bíblia se refere a Abraão e não a Ló. Ou seja, uma coisa que podemos questionar. Olhando no capítulo 13 que nós acabamos de ler, logo no seu versículo 2, a Bíblia fala que Abraão enriqueceu muito. Abraão não estava mais da forma a qual saiu de Ur dos Caldeus. Deus tinha prosperado a vida de Abraão. Deus tinha dado vacas, ouro, prata, ele tinha muita coisa. E a Bíblia fala também que Ló tinha muita coisa. Quero acreditar que talvez tinha, mas menos, mas estava também rico, estava bem na fita, podemos assim dizer. Aqui está o segredo, meu irmão, da vitória.
Quer ser abençoado? Anda com pessoa abençoada. Quer prosperar? Anda com pessoa que jejua, pessoa que é de oração. Porque sabemos que quando andamos com pessoas assim, automaticamente somos abençoadas também. E quando fazemos o contrário, isso também nos afeta. Quando a partir do momento que você começa a andar com pessoas que só murmuram, a tendência é você ir murmurar também. A primeira luta, a primeira dificuldade que você tiver, você vai murmurar. Você vai questionar a Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Foi cantado nessa noite, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Meu irmão, Deus não se deixa escarnecer não. O que Ele faz, Ele fez e está acabado. Ele deixa o homem apenas questionar algumas coisas, como Abraão fez. Mas nós não podemos mudar o plano de Deus, jamais. E nessa riqueza dos dois, começa então a causar alguns problemas. Que no versículo 7, a Bíblia fala que começou agora, presbítero Daniel, ter contenda entre Abraão e Ló. Na verdade, entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Por quê? Porque eles tinham muita coisa. A Bíblia fala que a terra não comportava aquilo que eles tinham. Era muito gado, era muita fazenda, era muita coisa que Deus adquiriu para os dois. E agora o resultado de ter levado Ló consigo está acarretando uma consequência para Abraão, perdão. Talvez Abraão quer descansar e toda hora bate alguém na porta da sua tenda para reclamar do gado do seu sobrinho Ló. Ou seja, está aqui acontecendo uma coisa que não é boa aos olhos de nenhum dos dois. Eu quero crer que Abraão então toma a decisão de chamar o seu sobrinho Ló e conversa: ó sobrinho, não está dando para viver mais assim, porque a gente não está se comunicando mais. Os seus pastores toda hora reclamam dos meus pastores. A convivência entre nós dois está ficando a cada vez mais difícil. Então vamos fazer uma coisa, vamos apartar daqui para frente. A Bíblia diz que Abraão então convida Ló e fala: Ló, olha as terras aqui, ó, e pode escolher, Ló. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas não dá para viver mais nessa situação. Não dá mais para viver desse jeito, nessa divisão, porque irmãos somos. Eu não quero brigar com você, eu não quero me apartar de você. Simplesmente eu quero que você tome a sua decisão e siga o seu caminho. E olhando para a Bíblia, meus irmãos, constatamos que Ló era uma pessoa esperta, porque ele olhou e viu a campina do Jordão, uma terra boa, uma terra bem regada, uma terra que tudo que se plantava dava. E ele então, no seu coração, decidiu ficar ali. E Abraão não questionou, Abraão já falou: já que você quer ir, então vá. Mas o problema não é ele ter ido, o problema é ele ter ido e ter se aproximado muito da terra de Sodoma. Perceba você que agora Ló não está mais sobre os cuidados de Abraão. Ló agora passa por esse momento a andar com as suas próprias pernas e responder pelos seus próprios atos. Essa atitude dele ir, essa atitude dele acampar a sua tenda perto da terra de Sodoma, é uma atitude suspeita. Nos faz crer que Ló estava insensato da cabeça. Porque, meus irmãos, quando você está perto do perigo, automaticamente o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, te alertando do tal perigo que você está correndo. E Ló, sendo o chefe da sua casa, o cabeça da sua família, não pensou nisso. Ele estava vendo a situação daquele povo, ele estava ouvindo falar constantemente daquele povo, que o povo de Sodoma era um povo terrível, era um povo mau, diz a Bíblia, é um povo grandes pecadores contra o Senhor. Será que tinha necessidade de Ló se acampar justamente aonde a coisa estava feia? Por que ele não ficou um pouco antes? Por que ele não decidiu ficar um pouco mais para cá? Não, mas decidiu colocar suas tendas na linha de perigo. Olha, meus irmãos, quando a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, a Bíblia não está mentindo.
Porque a gente vai vendo coisa, a gente vai ouvindo coisa, a gente vai se aproximando demais do pecado, a gente vai se aproximando demais de pessoas que não quer nada com o Senhor. E a partir do momento que as coisas vão passando, a gente não quer mais sair dali. Parece que impregna, parece que aquilo que que no começo nos afetava, já não afeta mais. E olhando para a Bíblia, foi o que exatamente aconteceu com Ló. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que não necessariamente Ló ainda estava habitando na terra de Sodoma. Ele tinha colocado as suas tendas próximo à terra de Sodoma. Louvado seja Deus. Se você passar um capítulo adiante, o capítulo 14, a Bíblia fala que houve guerra na terra, 4 reis contra 5. O que aconteceu? Os 4 reis, eles oprimiam os reis que eram de Sodoma. A Bíblia fala que eles ficaram servindo a esses reis por quase 13 anos. No 13º ano, então, eles se rebelaram. Fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar servindo mais esses reis, não. Decidiram, então, se rebelar. No 14º ano, você lendo a Bíblia aqui, que é muito extenso, eles se rebelaram e fizeram guerras. Mas só que eles fizeram guerra e mesmo assim perderam. Porque esses 4 reis entraram em Sodoma, tomaram toda a sua riqueza e levaram alguns moradores cativos contigo. Se você for olhar no versículo 14, no versículo 12 do capítulo 14, a Bíblia fala que Ló estava já habitando em Sodoma e foi levado pelos esses reis. E um homem que fugiu então dessa captura chegou até Abraão e falou: olha, o seu sobrinho Ló foi capturado. Uns reis vieram até Sodoma, saquearam tudo que Sodoma tinha e levaram Ló consigo. Abraão então decide ajudar a Ló. Junta o povo da sua casa, a Bíblia fala que é 318 varões, e decide ir à noite nesse lugar resgatar Ló, que estava preso em cativeiro. E a Bíblia fala que Abraão consegue, meus irmãos, não somente trazer Ló, mas consegue libertar todo aquele povo que foi cativo para essa cidade. Quero crer no meu coração, a Bíblia não diz, mas eu quero crer que Abraão chamou a atenção de Ló. Talvez, quem sabe, Abraão ter falado: ô Ló, você se apartou de mim, tudo bem, foi uma decisão minha, mas se aproximar demais dos pecadores, aí já é demais. Se aproximar demais do povo ao qual não teme ao Senhor, eu quero crer que Abraão, quem sabe, chamou a atenção de Ló. Mas, meus irmãos, tem pessoas que, por mais que ouvem conselhos, entra por um ouvido e sai pelo outro. E aconteceu isso com Ló. Se você for olhar mais para frente, no capítulo 19, a Bíblia fala então que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor daquele povo estava subindo até os céus. Deus não estava aguentando mais o pecado daquele povo. A coisa estava feia em Sodoma. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes olhamos e criticamos Sodoma e Gomorra como se estivesse vivendo uma outra realidade, mas não está, irmãos. Está tudo muito igual hoje em dia. A única coisa que muda é que Deus, pela misericórdia, Ele não fulmina mais, Ele não vai mandar fogo do céu mais, pelo menos por enquanto, como fez em Sodoma e Gomorra. Mas a gente não tem do que se orgulhar, porque as coisas estão feias também, presbítero Daniel. Tantas abominações que temos visto no nosso dia a dia. Pais que estão matando os seus filhos recém-nascidos. Mães que não amam seus filhos, que no primeiro momento que tem, não tem aquele amor, não tem aquele afeto, logo doam, logo jogam numa cesta de lixo. Coisas que hoje acontecem, que estava acontecendo lá atrás. Louvado seja Deus. E olhando para a Bíblia sobre a questão do conselho de Abraão ao seu sobrinho Ló, não colou muito. Porque quando Deus decide acabar com Sodoma e Gomorra, Deus então diz a Abraão: olha, Abraão, eu vou destruir aquela cidade. E Abraão começa então
questionar ao Senhor, interrogar a Deus. Deus, você vai destruir o ímpio e também o justo? Se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir eles também? Deus falou, não, se tiver 50 justos lá, eu pouparei todos. Mas não tinham 50 justos naquele lugar. E esse número só foi caindo até chegar a 10. Abraão fala, Senhor, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus, eu não vou destruir por amor dos 10. Mas só que estava difícil achar pessoas justas naquele lugar. Porque o povo se corrompia de uma tal maneira que não tenho nem palavras para dizer. O que Deus faz então? Envia anjos para destruir aquela cidade. E quando a Bíblia fala que os anjos estavam entrando em Sodoma, Ló já estava sentado à porta de Sodoma. Ló vai ao encontro daqueles anjos e quer que aqueles anjos entrem dentro da sua casa, mas aqueles anjos não queriam entrar dentro da casa de Ló, preferiram ficar na rua. Ló então insiste com aqueles anjos, os anjos então decidem ir. E o povo de Sodoma viram os 2 anjos entrando na terra, diz a Bíblia. Se você olhar no versículo 8 em diante, quando os 2 anjos entram na casa de Ló, os homens de Sodoma bateram a porta de Ló e falaram, olha, trazem para fora esses 2 homens que aí entraram na sua casa, porque a gente quer conhecer. Mas esse conhecer aqui, meus irmãos, não é conhecer uma pessoa como você conhece aqui na rua. Esse povo de Sodoma estava querendo se utilizar dos seus pecados contra os 2 anjos do Senhor. E Ló então prova aqui a sua insensatez, presbítero Daniel. Ló fala, não faça mal a esses 2 anjos, a esses 2 varões. Eu vou trazer para fora minhas 2 filhas que são virgens. Aí vocês podem fazer com elas o que bem parecer aos vossos olhos. Ou seja, uma atitude sensata. Como você recebe a presença de Deus na sua casa e entrega os seus filhos a pessoas, a homens que não servem ao Senhor? Não tem como. Olha, meus irmãos, em janeiro ou em fevereiro, eu não me recordo muito, estava com alguns irmãos conversando e ocasionalmente essa passagem veio à tona. A gente estava falando sobre a atitude, né, de Ló em fazer isso. E o irmão virou assim para mim e falou, nossa, você viu a atitude de Ló? Atitude boa, né? Eu falei, atitude boa como, irmão? Aí ele olhou para mim, não, que ele poupou os anjos e entregou as suas filhas. Eu disse para ele, primeiro, que anjo do Senhor, ele não precisa da proteção de homem nenhum. Porque se esses homens estavam em Sodoma e Gomorra, eles estavam ali para executar o juízo a qual Deus tinha determinado para aquela cidade. E a Bíblia fala que Deus acampa os anjos ao nosso redor, perdão. Ou seja, quem sou eu para proteger anjo do Senhor? Sendo que é Ele que é enviado do céu para nos proteger. E outra, não pode, como eu já disse, você receber a presença de Deus em sua casa e entregar as suas filhas na mão de homens pecadores. Não tem como você receber a presença de Deus no seu lar e entregar a sua família, o seu filho, na mão de Satanás, irmão. Ló só prova aqui uma atitude insensata. Ló só prova aqui que não estava com a cabeça no lugar. Prova aqui que o seu coração talvez tinha se apartado do Deus verdadeiro, por ter se aproximado muito dos homens pecadores. Talvez tenha deixado de praticar as boas obras. Talvez tenha se esquecido de cultuar o verdadeiro Deus. Talvez tenha se esquecido das bênçãos a qual o Senhor tinha acrescentado na vida dele. E não acontece só com Ló, não, acontece com muita gente. Se você for olhar nos dias de hoje, não é diferente. Quantas pessoas que hoje voltaram ao seu próprio vômito, pessoas que foram abençoadas, pessoas que foram tiradas do lixo, pessoas que foram arrancadas da lama, que noutrora estavam em lugar como esse, e hoje já estão entregando seus corpos a Satanás, e hoje já estão blasfemando até mesmo contra o nome do Senhor. São coisas que acontecem se a gente assim não vigiar. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que então os anjos do Senhor não permitem com que aquilo aconteça. E aqueles homens que estão lá fora agora são feridos de cegueira.
Os anjos cegam aqueles homens a ponto deles cansarem para achar a porta. E os anjos não estavam ali de brincadeira, meus irmãos. Mas parece que o povo que estava dentro daquela casa, o povo ao qual estava debaixo do telhado de Ló, não estava dando tanta importância assim. Porque se você for olhar no versículo 14 do capítulo 19, os anjos falam com Ló: olha, vocês que estão dentro dessa casa, retirai-vos dessa cidade, porque Deus vai vir com juízo sobre ela. Apartai-vos daqui e saí correndo com pressa. Os anjos falam para que Ló vá até os seus futuros genros e falem para que eles saiam dali. E a Bíblia fala que então Ló vai aos seus futuros genros, aqueles que deveriam tomar as suas filhas por mulher, por esposa, e é tido por zombador, Daniel. Talvez eles até riram da cara de Ló, falando: futuro sogro, você deve estar com algum problema, isso não vai acontecer não. Deus vai destruir a cidade, vai cair fogo do céu. Quem te falou isso? Quem sabe o que aqueles homens fizeram? Aí uma pergunta, meditando nessa palavra, vem à minha mente: será que Ló falou do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, para os seus futuros genros? Será que Ló se pronunciou das maravilhas a qual o Senhor tinha dito e tinha feito na vida dele para os seus futuros genros? E se falou, meus irmãos, é pior ainda, porque prova que esses homens não criam em nada. Prova que esses homens eram homens de Belial, eram homens ímpios. Eram homens que, por mais que falassem do verdadeiro Deus, eles não iam dar crédito. Eles não iam obedecer de maneira alguma. Então a Bíblia diz que Ló então deixa com que eles fiquem lá. Não quer ir, não quer ir. Então amanhece o dia. E amanhecendo o dia, no versículo 16, parece que Ló não está crendo muito em que a terra irá ser destruída. Porque ele até mesmo teve a atitude de dizer para os seus futuros genros. Mas a Bíblia fala no versículo 16 que ele se demora a sair. Ele se demora a tomar uma atitude. Que é necessário os anjos tomar ele e a sua esposa, as suas filhas pela mão e apressar o povo a sair daquela cidade. Dizendo: gente, vamos sair daqui, Deus vai mandar fogo, vai consumir tudo. Louvado seja Deus. Versículo 16 ainda, meus irmãos. Na verdade 17, Deus ele dá uma ordem para sair daquela cidade, para escapar por a sua vida, para não olhar para trás. Deus falou para Ló, os anjos: escapa-te pela tua vida, não olhe para trás. Não olhe de maneira alguma para trás. E sobe o monte. Aí no versículo 18, podemos ver Ló questionando com o Senhor, dizendo: assim não, Senhor. Perceba vocês a diferença entre Abraão e Ló. Porque no capítulo 12, quando Deus se dirige a Abraão, falando para Abraão sair da sua terra, Abraão imediatamente ouviu a voz do Senhor e decidiu seguir. Ló parece que nem para ser poupado da morte ele quer sair. Se Deus falou, meus irmãos, para subir o monte, suba o monte, porque certamente Ele vai cuidar de vocês. Se Deus falou, ande por esse caminho, ande por esse caminho, porque certamente Ele estará no controle da sua vida. O homem, infelizmente, muitas vezes questiona o que Deus fala, e por questionar o que Deus fala, acabamos tendo consequências gravíssimas por causa disso. E Deus ele estava numa tremenda misericórdia para com Ló e para com sua família, a ponto dos anjos falar: tá bom, se você quer ir para aquela cidade, então vá. Nós não vamos derrubar aquela cidade por amor de ti. E Ló então vai, meus irmãos, a uma cidade que é chamada Zoar, e fica ali. E a Bíblia fala que então começa a cair fogo do céu. E caindo fogo do céu, a sua esposa, orientada a não olhar para trás, ela olha. Eu, meditando nessa palavra, eu pude ver desculpe vocês mulheres, mas por que mulher é tão curiosa? Porque não é a primeira vez que a mulher faz isso. Se você for olhar no Jardim do Éden, podemos ver lá que a mulher
ficou atraída pela serpente. Não, olha, a serpente está inclinadinha. Aí foi se aproximando, viu que a serpente falava, aí começou a trocar uma ideia, aí daqui a pouco já estava fazendo o que a serpente queria. Se Deus falou para não olhar para trás, não era para olhar para trás, e a mulher mesmo assim desobedeceu a voz do Senhor. A mulher mesmo assim descumpriu o que Deus tinha falado com ela. É uma coisa terrível, mas acontece. Louvado seja Deus. E nessa atitude de olhar para trás, diz a Bíblia que ela então é convertida numa estátua de sal. Ou seja, perdendo a sua vida por uma simples ordem que o Senhor disse. Simplesmente não olhe para trás. E ela olhou. Custou caro. Uma coisa irreversível, porque morreu. Já não tem mais chance de fazer diferente. Diferente da gente, de nós, que hoje estamos vivos pela graça e misericórdia do Senhor. E se Deus falar uma coisa, mesmo se nós não obedecemos, temos a chance, talvez, de fazer diferente lá na frente. Coisa que a mulher de Ló não teve. Foi convertida numa estátua de sal. Já era, não tinha mais a oportunidade. E Abraão e Ló então, talvez com seu coração ali doído por ter perdido a sua esposa, ficou atormentado dentro daquela cidade. E a Bíblia fala que quando Deus começa a descer fogo, ele decide então agora a subir para o monte. Decide agora então acatar a vontade do Senhor. Porque ele está atemorizado. Ele está com seu coração doendo, quem sabe. E a Bíblia fala que ele sobe então, juntamente com as suas duas filhas, e habita ali por um tempo, dentro de uma caverna. Louvado seja Deus. E daqui por diante, meus irmãos, percebemos também que, tragicamente, as filhas de Ló também falharam. Porque diz a Bíblia que elas, vendo que não tinha mais ninguém na cidade, vendo que toda a cidade foi defasada, decide então embriagar o seu pai com vinho. A filha primogênita, numa atitude completamente equivocada, diz a menor: olha, já que não tem mais varões na cidade, já que os nossos futuros maridos pereceram com a impiedade dessa terra, vamos conservar a semente do nosso pai em vida. Hoje eu vou embriagar o meu pai do vinho, vou me deitar com ele, e amanhã você faz a mesma coisa. E meditando nessa palavra, eu fiquei surpreso, presbítero Daniel. Porque se Deus defasou toda a terra, onde essas mulheres acharam o vinho? Onde estava esse vinho? Esse odre era muito resistente, para não ser destruído com fogo que Deus mandou do céu. E deram uma quantidade enorme de bebida ao seu pai, a ponto de ele não perceber quando a sua filha se deitou, e nem quando se levantou do seu lado. A Bíblia fala isso, irmãos. Ela se deitou e se levantou, e Ló, lá embriagado, não viu, não percebeu. E já era tarde demais, a sua filha já tinha concebido dele. No outro dia, a menor fez a mesma coisa. Embriagou o pai de vinho, se deitou com ele, e ele não viu quando ela deitou, nem viu quando ela se levantou, e já era tarde demais. E diz a Bíblia então que elas conceberam do seu próprio pai. Ou seja, fica claro que Ló, ele deixou de observar os princípios de Deus. Se Ló talvez sentasse com a sua família, a partir do momento que tinha saído da presença do seu tio, e falasse: olha gente, a gente não está mais sobre os cuidados de Abraão, agora a gente vai andar com nossas próprias pernas, agora a gente tem que fazer o nosso, a gente não está mais lá, mas vamos continuar sendo temente ao Senhor, vamos continuar praticando as boas obras, as coisas seriam diferentes, não seriam trágicas da maneira que foi. E isso é para mim e para você, mas para você que já é pai, cuidado, irmão, cuidado com a atitude que você tem tomado dentro do seu lar, porque talvez hoje você tenha controle do seu filho, mas os anos vão se passando, a criança vai se tornando adulta,
vai se achando dono do seu próprio nariz, e quando vê, está tomando atitudes sensatas como essa. Quando vê, está com seu corpo, com a sua mente toda voltada ao mundo, e pode ser tarde demais. Fazendo assim, então, incesto contra o Senhor, coisa que Deus abomina. Incesto, relação sexual com membros da própria família, coisas a qual Deus não tolera de maneira alguma. Tudo por causa de quê? De um diálogo, talvez por se preocupar demais em estar bem na fita com o povo de Sodoma, esqueceu a sua família. Talvez por olhar muito para a sua vaidade, para a sua postura, esqueceu de priorizar o seu lar, esqueceu de ensinar o caminho ao qual se devia andar. E as filhas de Ló, então, meus irmãos, concebem 2 crianças do seu próprio pai. Crianças essas que foram inimigos ferrenhos de Israel, os moabitas e os amonitas, inimigos ferrenhos do povo de Deus, inimigos ao qual oprimiam o povo de Israel por várias vezes, que precisou com que Deus levantasse juízes e mais juízes para tirar o povo que estava sob a escravidão imposta desses homens, desse povo terrível. Louvado seja Deus. Hoje, meus irmãos, para finalizar, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Temos a chance de não cair, de não andar por esse mesmo caminho. Temos a chance de fazer com que o nosso final seja um final feliz, seja um final próspero, seja um final abençoado, como foi de Abraão, que recebeu a bênção, que recebeu a promessa de ter um filho, que recebeu a promessa de ser uma grande nação, que recebeu a promessa de ter um povo santo. Talvez Deus está exigindo isso de mim e de você, mas basta nós atentarmos para isso. Que o Espírito Santo de Deus siga falando ao seu coração, irmãos. Até aqui trouxe o Senhor. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui nessa noite, pela oportunidade de ter trago essa palavra, pela oportunidade de ver os irmãos mais uma vez, coisas terríveis que vêm nos acometendo. Fico feliz por os irmãos aqui serem poupados pela mão de Deus. E vamos continuar orando, vamos continuar dedicando a nossa vida ao Senhor, vamos continuar tendo o ouvido sensível à voz do Espírito Santo, porque fazendo isso, certamente seremos alcançados pelas bênçãos e misericórdias ao qual Ele tem nos prometido. Amém? Que o Senhor possa abençoar os irmãos poderosamente. Desde já agradeço essa riquíssima oportunidade em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Palavra maravilhosa para os nossos corações. O Hugo, quando nós fomos para a congregação e ele foi conosco, e desde que lá da congregação que ele pregava, sempre pregou lá, nos nossos púlpitos lá, eu falo sempre lá em casa, o Hugo é o pregador do Antigo Testamento, né? O que me chama a atenção nele, eu acho que eu nunca vi o Hugo pregando no Novo Testamento, mas eu particularmente acho o Antigo Testamento mais difícil para ser pregado. Por que eu acho mais difícil? Porque a gente tem que saber de história. Não adianta pregar o Antigo Testamento sem saber, sem contar a história, o contexto, por que ele está pregando aquilo, o que aconteceu na época. Eu, particularmente, eu acho mais difícil. Mas o Hugo gosta, e é bom que ele tem uma cabeça boa, ele guarda os detalhes, ele nos leva, né, para dentro da história, e a gente fica maravilhado. Que Deus abençoe sua vida, Hugo. Continue fazendo a obra do Senhor, pregando e falando do amor do Senhor Jesus Cristo. Irmã Edith teve um sonho. Quer contar, irmã Edith? Pode vir aqui na frente, irmã Edith. Vai estar contando um sonho, um despertamento que ela teve. Vai contar para a igreja e nós ficamos atentos ao que ela vai falar.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É motivo de muita alegria, né, de estar aqui na presença do Senhor. Quero dizer que esse período de pandemia, né, senti muita falta daqui da igreja, mas graças a Deus o Senhor esteve presente comigo, graças a Deus, com minha família. Eu fico muito grata a isso. Eu fico até meio sem graça de falar, eu não sei explicar direito, mas eu vou tentar explicar mais ou menos um sonho que eu tive, mas antes de eu falar, eu vou deixar uma palavra aqui que está em Mateus 25, 31. Se os irmãos quiserem acompanhar, é a passagem que mais que parece com o meu sonho que eu tive, com essa revelação, tá bom? Fala bem assim: a vida eterna e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O sonho que eu tive, irmão, foi assim, para mim foi uma revelação, né? Já era umas 5 horas da manhã, já tinha me acordado. Nisso eu cochilei. Eu sonhei que a minha sogra tinha sido arrebatada. E nisso, irmãos, a gente estava numa rua, sabe? E tinha até uma irmã perto de minha irmã Késia, né? E nisso, assim, começou assim, tipo um alvoroço na rua, né? E nisso a gente via passando Jesus. Ele é muito grande, muito alto, muito bonito demais. Ele passava assim na rua bem devagar, como se fosse em câmera lenta. E nisso, eu estava com a minha neta segurando a mão dela. As crianças iam atrás dele assim, irmãos, ia atrás dele assim, entendendo? Toda acompanhando ele. E ele tinha muitos anjos em volta dele, tipo soldados mesmo, né? Ele parecia não, ele estava assim, ele era um rei, com aquelas coroas muito grandes, muito bonito, e tinha uns soldados, uns guardiões que ficavam em volta dele. E as criancinhas como se fosse um imã. As criancinhas iam atrás dele, entendendo? E nisso, irmão, que ele ia passando, as pessoas começavam a subir, subia. E aí, nisso, uma irmãzinha daqui da igreja, ela até falou comigo assim no sonho: irmã Edi, hoje chegou o grande dia. E nisso, continuava, as pessoas subindo como se fosse uma estrela. E aquilo ali, irmãos, me batia, assim, é bonito de se ver, sabe? É uma coisa muito gloriosa. Mas, ao mesmo tempo, bate um desespero na gente, porque é essa separação que fala aqui, né, na palavra. É aquele momento ali que você vai ter a separação de você com a sua família, né? E eu muito preocupada com a minha filha, uma até que teve um bebê há pouco tempo, e ela olhava para mim e falava assim: mãe, agora não vai mais dar tempo, né, mãe? E eu chorava muito, abraçava muito ela e falava assim: aceita Jesus, aceita que dá tempo. E nisso ele andando, as criancinhas ainda todas atrás dele, e estou eu falando com ela: aceita Jesus, aceita que ele está voltando, aceita que ele dá tempo, aceita que daquele desespero, né? Então, assim, do mesmo jeito que para mim que fosse um sonho de despertamento, eu estou passando para as irmãs, para os irmãos, né? Porque é um despertamento para a igreja, não só para mim, né? Para todos, entendeu, irmão? Para dizer assim que o Senhor está voltando, que é para nós se preparar, que Ele está voltando. Isso que foi a mensagem dessa revelação que eu tive nesse sonho, foi isso que eu entendi, tá? Ele está voltando, está próximo, né? Tipo assim, quem não está preparado, se prepara, entendeu? E é isso, irmãos. O meu sonho que eu tinha para falar, a minha revelação que eu tinha para contar é isso, tá? Eu agradeço aqui pela oportunidade. Amém. Despertamento para as nossas vidas, né, irmãos? Jesus Cristo está às portas, Ele já está batendo, né?
já está tudo pronto para que ele volte para buscar a tua igreja, né? Creia ou não creia, ele virá buscar a tua igreja. E nós, como igreja, muitas vezes, nós estamos quietinhos, nós estamos nos acovardando, estamos esquecendo de falar do amor de Jesus Cristo. Para que nós viemos ao mundo? Qual a finalidade de nós estarmos aqui na terra? Não é para falar do amor de Jesus Cristo? Ele não deixou uma ordenança para nós ir por todo mundo e pregar o evangelho? Então é para isso que nós estamos aqui. Nós, desde quando diz o pessoal, nos entendemos por gente, passamos a pensar nas coisas, não quando é muito pequeno, quando nós vamos crescendo mais um pouquinho, nós sabemos que a nossa vida tem um início e tem um fim, todo mundo sabe disso, que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida tem um início e tem um fim. Nós não ficaremos, como diz o povo, para a semente, né, para a vida toda. Um dia nós passaremos, né? Então, cabe a nós direcionarmos as nossas vidas. Nós não somos robôs. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós tomamos as nossas próprias decisões. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeita o meu querer. Deus respeita o seu querer. Então, o que nós vamos fazer? Falar do amor do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos, né? Os anjos queriam ter esse privilégio de falar, de pregar, mas não, coube a nós, que estamos aqui para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós lembramos de tudo, falamos de tudo, menos de Deus. Menos que Jesus Cristo está à porta, menos que Jesus Cristo está voltando, né? Então, nós saímos daqui nesta noite com esse despertamento que Jesus Cristo está voltando. Não sejamos egoístas, queremos o céu só para nós. Não, queremos o céu para todos. Amém? O irmão cooperador Tiago oferece o culto em ação de graça pelo aniversário do seu filho. Assim nós vamos fazer. Amém? Que Deus abençoe o Isaac, que dê muita saúde, né? Sabedoria para o Tiago, para a Viviane, para cuidar, né, do Isaac. Eu acho lindo as coisas que Deus faz, Judite, porque eu vendo o Tiago aqui em cima hoje, dirigindo o culto, eu lembrei da Viviane, que pregou no chá das mulheres. Que bênção. Deus abençoe sua família. Deus abençoe. É esse mesmo, é o caminho, é falar do amor de Cristo. Irmãos, nós temos uns pedidos de oração. João Carlos Teixeira, né, uma pessoa chamada João Carlos Teixeira, que está internado, nós vamos orar, precisando de um milagre do Senhor. Sexta-feira, irmãos, terá a live Jesus Transforma a História e Testemunho da irmã Luzia Galine, a partir das 19h30, no Instagram oficial da igreja. Amanhã as irmãs estarão aqui ensaiando, né, e orando ao Senhor Jesus Cristo. Sábado pela manhã, consagração a partir das 8 horas da manhã. Sábado também tem a live, né, da Reforma Protestante para as crianças. Então, coloque as suas crianças a partir das 19 horas para assistir, né? Não vai ser presencial, não, vai ser pelo Facebook da igreja. Então, chame as nossas crianças, vamos colocar na sala, vamos ligar o celular, ou a TV, ou o computador, para aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo. Dia 8, ceia aqui pela manhã, a partir das 8h30, será presencial e online. E dia 8 também tem os marmitex, os irmãos já estão sabendo, nós estamos divulgando. Então, você que não adquiriu, adquira, que é tudo para pagar o terreno que foi adquirido pela igreja e também para a construção do templo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Anderson, Deus abençoe. Eu não te apresento, Anderson, que eu já considero você daqui, né? Então, não te apresento não, tá? Mas foi bom vê-lo aqui nesta noite conosco. Amém? Vamos.
Oração por Lidiane. Ah, está aqui, irmã Luzia. Me desculpe, eu que passei aqui, que eu pulei. Está aqui também, oração pela saúde da Lidiane. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nós elevamos mais uma vez a nossa voz em oração, Pai. Nós lhe pedimos uma bênção especial pelo João Carlos Teixeira Rangel, Pai. Ali onde ele está, naquele hospital, que o Senhor possa passar ali, Pai, que o Teu Santo Espírito possa passar e possa restaurar a saúde dessa pessoa, Pai. Também pedimos pela vida da Lidiane, Pai, aleluias, que se encontra enferma. Restaure a saúde da Tua filha, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Também pedindo pela vida do Isaac, Pai, que aniversariou, que o Senhor possa estar abençoando aquela criança, aleluias, dando saúde, Pai, graça e sabedoria, Pai. Agora nós lhe pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Livra-nos do homem mau, do homem perverso, Pai, do homem sanguinário, Pai. Traga a paz para o nosso bairro, traga a paz para a nossa cidade, traga a paz para o nosso estado, traga a paz para o nosso país e para o mundo, Pai. Porque o mundo precisa de Ti, Pai, porque sem Ti nada somos, Pai. Então leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um restante de semana abençoado, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Estenda as suas mãos antes da bênção apostólica. Amanhã também às 19h30 tem culto lá na congregação. Você que pode, vai lá, dá uns glória com os irmãos lá, que serão muito bem recebidos. E juntar as brasas, né? Vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Que o grande amor de Deus, a graça, as inefáveis consolações, seja com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, aguarda a sua preciosa vinda. E todos digam, foi uma bênção, um prazer ter os irmãos conosco. Vão na paz do Senhor.